São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo, muito severo, muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, um juiz de garantia, porque é muito grave. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de maio de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Procuradores lançaram, lá em 2015, um projeto de lei com 10 medidas contra a corrupção. Esses procuradores eram os titulares da Lava Jato. A cada meia hora estão surgindo novas denúncias contra Deltan Dallagnol, o ex-chefe da Lava Jato, por cometimento de crimes ainda mais graves do que aqueles que o expulsaram do Ministério Público Federal e da Câmara dos Deputados. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Campanha 10 medidas contra a corrupção recebe 2 milhões de assinaturas. Foi uma orgia midiática que a mídia promoveu para bombar a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e o próprio Dallagnol contra o governo Dilma Rousseff e contra o PT, para tentar tirar o Partido dos Trabalhadores do poder. O Ministério Público chegou a lançar um site das 10 medidas contra a corrupção que seriam necessárias, medidas arbitrárias que foram muito criticadas pela advocacia e pelo judiciário. Veja só, por exemplo, aqui a OAB do Distrito Federal. Advogados criticam as 10 medidas de combate à corrupção. Um ano depois já havia insurgência contra aquelas medidas. Diante da polêmica em torno do projeto batizado como 10 medidas contra a corrupção, liderado pelo Ministério Público Federal, a OAB do Distrito Federal promoveu audiência pública naquele 2016 para ouvir ideias da advocacia sobre o tema. Naquela época, as 10 medidas foram apresentadas na comissão especial criada na Câmara dos Deputados para discutir o assunto. O relator da matéria, deputado Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, manteve alguns pontos conforme o texto do MPF. O presidente da Comissão de Combate à Corrupção e Compliance da OAB-DF, Antônio Rodrigo Machado, lembrou que a Lava Jato tem como referência a Operação Mãos Limpas ocorrida na Itália e que, assim como também aconteceu lá, estão ocorrendo exageros e erros por parte do Ministério Público. O Gilmar Mendes atacou frontalmente as medidas contra a corrupção e os cretinos absolutos. Recorram ao arquivo dessa revista aqui ou de qualquer outro veículo para saber como votou Gilmar Mendes até aqui ao longo do processo do Petrolão. Membro que é da segunda turma do STF, a qual está feito o escândalo, não se pode acusá-lo de tergiversar ou de fazer o jogo dos bandidos. Aqui se poderia emendar, mas é preciso tomar cuidado, etc. Não tem mais nenhum, não tem adversativa. Junto com o combate à bandidagem, é preciso que haja o respeito à lei. E o Gilmar foi de uma dureza extrema ao reagir ao desdobramento do episódio envolvendo Dias Toffoli. Ora, nem ele, nem eu, nem ninguém entendemos a decisão do Rodrigo Janot. Pois sim a delação de Léo Pinheiro, porque o procurador-geral tentou se explicar, não conseguiu. E ele se refere à farsa promovida contra o Lula pelo Ministério Público Federal e pela Lava Jato para prender o Lula. Gilmar Mendes, inclusive, chegou a dizer que a Lava Jato era usada para fortalecer privilégios. Ele atacava muito frontalmente. E agora continuam, depois de
praticamente 5 anos após a Vaza Jato, a série de denúncias do hacker Walter Delgatti Neto, que foi exposta e que acabou inclusive tirando o Lula da prisão, não param, depois de 5 anos, não param de pipocar ainda mensagens da Vaza Jato. Agora, mais uma impressionante que mostra que o Dallagnol desviou dinheiro e enganou o Tribunal de Contas da União usando seu parceiro de crimes, a tal Transparência Internacional, uma ONG que diz que combate a corrupção, mas que na verdade tem sido cúmplice da Lava Jato. Agora nessa notícia você vê: doações à ONG teriam sido usadas em campanha defendida por Dallagnol. Troca de mensagens sugeriu que doações feitas à Transparência Internacional eram revertidas à campanha 10 medidas contra a corrupção. Em conversas que integram os documentos da Operação Spoofing, que é uma vaza-jato agora conduzida pela Justiça Federal e obtidas por meio de um ataque hacker, Bruno Brandão, diretor da tal Transparência Internacional, trocou mensagens com Dallagnol em 2017 sobre doação à instituição que teria parte revertida em prol da campanha das tais 10 medidas contra a corrupção. No diálogo, um grupo no Telegram chamado 10M+, A Vingança, veja só o título, Bruno Deltan e Michael Mohalen, professor da Fundação Getúlio Vargas à época, articulavam sobre eventuais financiamentos ao projeto, posteriormente usado por Dallagnol como bandeira eleitoral para disputar a eleição de 2022 para o cargo de deputado federal pelo Paraná, pelo partido Podemos, do qual ele foi extraído pela Câmara dos Deputados, não é? Ele foi demitido, ele foi expulso da Câmara dos Deputados. O nome do grupo faz referência ao título da campanha apresentado pelo Ministério Público à sociedade civil em 2015, as tais 10 medidas. De 2014 a 2021, Dallagnol atuava como coordenador da Lava Jato em Curitiba. Abre aspas, tive boas notícias da Embaixada da Noruega e da Fundação Omidyar. Acho que vamos receber recursos não etiquetados deles, não vinculados a projetos, e que poderíamos reverter uma parte para custear essa primeira etapa da preparação das 10 medidas, principalmente viagens do comitê. Não etiquetados quer dizer que ele podia usar o dinheiro como ele quisesse, não é? E aí, uma parte ele destina para as tais 10 medidas e a outra parte ele faz o quê? Não fala. Um mês antes, o tal chefe da Transparência Internacional chegou a mencionar que queria reverter os recursos do Caixa Geral da ONG para apoiar as 10 medidas. Nessa troca de mensagens, que tinha como assunto principal a captação de financiadores, o dono da ONG afirmou que não via razão para que nomes de apoiadores não fossem divulgados, mas comentou preferir que os recursos da Transparência Internacional não fossem vinculados diretamente ao projeto das 10 medidas, porque aí ficaria livre o dinheiro para usarem como quiser, por exemplo, comprar um carro novo, não é? Preferia receber recursos da TI não vinculados diretamente a esse projeto das 10 medidas e que pudéssemos reverter do Caixa Geral para algo assim. O Código de Ética da ONG, no entanto, proíbe esse tipo de ação. E aqui você tem as regras, né? O objetivo da TI Brasil é combater a corrupção, por isso a organização deve ser a primeira a dar o exemplo. E aí há um veto a isso. Os diálogos revelam ainda que ao menos 10 passagens aéreas de Dallagnol foram possivelmente bancadas pela Transparência Internacional sem transparência. O gozado é que o nome da ONG é Transparência Internacional e de transparência não tem nada. Em 15 de março de 2017, por exemplo, o ex-procurador disse que havia perdido o tempo e que o prazo para pedir passagens pelo MPF havia estourado. Bruno então perguntou se Dallagnol teria disponibilidade e poderia tentar emitir as passagens por intermédio da ONG. Em abril daquele ano, Dallagnol questionou se o projeto bancaria as passagens dele para uma reunião.
Bruno respondeu que sim, pediu itinerário, etc. E aí o Dallagnol diz: Carlos, o projeto consegue bancar minhas passagens para a próxima quinta? E era recorrente isso. Meses depois, o Dallagnol pediu novamente mais passagens. Bruno, acho que vou precisar das passagens de novo, tal. O Dallagnol respondeu aos questionamentos sobre tudo isso numa nota que diz que na época indicada do texto não existia nenhuma campanha sobre as 10 medidas da corrupção. Mentira. O que existia era um projeto da FGV e da Transparência Internacional sobre as 10 medidas. Dallagnol prossegue e afirma que jamais pedi que a transparência bancasse viagens relacionadas, e você acabou de ver a mensagem na qual ele pede as viagens relacionadas às novas medidas. Já a Embaixada da Noruega menciona no diálogo entre o dono da transparência e o Dallagnol que confirmou a doação feita e que o valor chegou a 780 milhões. Olha a nota da Noruega. A Noruega apoia a transparência internacional tanto no Brasil quanto em todo o mundo, e esta parceria reflete o compromisso da Noruega em promover a transparência no Brasil, porque o problema da transparência internacional é aqui no Brasil, porque aqui tem esse tal Bruno aí que vem fazendo, pintando e bordando. No Brasil, a TI tem o apoio do país nórdico desde 2016 com financiamentos para o estabelecimento, etc, etc, etc. Já a Transparência Internacional, também por meio de nota, diz que todas as doações foram auditadas, etc, etc. Mas o fato é que está tudo muito obscuro. Outros trechos da conversa revelaram que o ex-procurador o Dallagnol exigiu sigilo ao dono da Transparência Internacional ao pedir que ela pagasse alimentação e hospedagem de promotores venezuelanos no Brasil, como nós informamos ontem aqui. Após a solicitação, o então integrante do Ministério Público disse que, caso a Benesse precisasse de autorização superior, teria que cancelar a viagem, porque era ilegal. Bom, como se não bastasse, o Dallagnol sugeriu usar a Transparência Internacional para evitar que o TCU fiscalizasse multas. Conversas inéditas da Lava Jato revelam que o ex-procurador tinha receio em multa ser destinada à Petrobras, pois o TCU fiscalizaria o recurso. O Dallagnol demonstrou preocupação sobre a destinação de multas de acordos de leniência aplicadas à companhia JTF, a Friboi, em 2019. Em troca de mensagens obtidas por meio de hacker, que resultou na operação spoofing da Polícia Federal, o ex-procurador se dirige a um outro membro do Ministério Público, Dallagnol se dirige a outro membro, dizendo que se os recursos das penalidades fossem destinados à Petrobras, seria um problema, uma vez que passariam a ser fiscalizados pelo TCU. Olha só, gente, o que na avaliação dele não dava para ser. Em 5 de junho de 2017, procuradores do MPF e representantes da JF assinaram acordo de leniência no valor de 10,3 bilhões. A holding se comprometeu a pagar 8 bi. Para nós não dava para ser a Petrobras a instituidora, porque o TCU iria querer fiscalizar o assunto, disse o Dallagnol. Um outro promotor então respondeu: entendo, o tema é complexo mesmo, acho que temos que avançar com a conversa sobre esse tema com o TCU para evitar ruídos. Já até conversei com eles antes sobre essa questão da reparação social. À época da troca de mensagens, os ministros do Supremo estavam tentando convencer o TCU a não fiscalizar. Basicamente é isso. À época da troca de mensagens, os ministros do Supremo foram críticos às iniciativas de indicar o destino do dinheiro recuperado com multas e acordo de leniência, e é por isso que o STF está indo fundo agora nesses acordos de leniência, sendo criticado pela mídia lavajatista. Para os integrantes da corte, a atribuição seria da União e não da Justiça. E aqui você tem, não é, a troca de mensagens entre o Dallagnol e outro integrante do MPF que constam em projeto judicial. No trecho aqui, quando estiver pronto esse relatório, tornaremos-lo público por meio de recomendação que enviaremos à JF. Recomendo que ela siga esse modelo de melhores práticas construída pela Transparência Internacional conosco, ou que deposite o valor no FDD, se não quiser seguir esse modelo da execução de projetos.
E aqui uma outra frase: acho melhor tentar via TI audiência com os próprios ministros, pelo menos com alguns que presumimos ter boa fé. Em meio às divergências entre MPF e STF sobre a destinação de valores das multas, Dallagnol e um outro procurador queriam usar a ONG Transparência Internacional para conseguir marcar reunião com ministros de boa fé e discutir o conceito e reparação de dano social. Ministros do TCU. Acho melhor tentar via Transparência Internacional audiência com os próprios ministros, pelo menos com alguns que presumimos ter boa fé. E ter boa fé era não fiscalizar esses recursos. O Deltan agradece e diz que ligaria nos gabinetes dos magistrados para falar com assessores só para prevenir. Em nota enviada, Deltan Dallagnol disse que a conversa foi retirada de contexto. A Lava Jato, porém, planejava destruir a JF em acordo de leniência. As mensagens revelam que em 18 de maio, integrantes da Lava Jato falavam sobre a multa de leniência que era, àquela altura, discutida pelo Ministério Público Federal e pela JF por meio da Força Tarefa de Brasília. Eles preocupavam-se que o valor fosse menor aqui que o acordo que a empresa fecharia nos Estados Unidos. Acho que saiu barato o acordo e colaboração, mas agora eles estão desesperados. Se não fecharam o acordo, acho que quebram. O tempo está contra eles, disse o procurador Andrei Borges de Mendonça. Lotado em São Paulo, ele foi um dos 11 procuradores da República que assinaram pelo MPF o acordo de leniência com a JPF. Em seguida, Dallagnol enviou no grupo: concordo que a leniência tem que ser alta, mas não dá para fechar os valores antes dos Estados Unidos, sob pena de passar vergonha histórica, porque fecha aqui por 6 e depois os Estados Unidos fecham por 60 e ficamos com cara de trouxa. Então o coordenador da Lava Jato comunicou ao grupo que o coordenador da Operação Greenfield em Brasília, o procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, iria ligar para ele no dia seguinte. Conforme revelou a coluna de Bela Megali de O Globo, a preocupação do Dallagnol acabou sendo incluída na cláusula da leniência que proíbe a JF ou empresas controladas pela holding de fechar outros acordos fora do país. Enfim, minha amiga, meu amigo, essa ONG Transparência Internacional foi usada para desviar dinheiro e enganar o TCU pelo Dallagnol e pela Lava Jato. É simples assim. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.